Bom dia a todos, mais um vídeo para o canal O Caminho no Diário de Motocicleta. E o título que eu vou escolher hoje para a gente estar conversando vai ser sobre distrações. E a base que eu vou usar isso aí vai ser lá em Lucas 14, 28 ao 30. E antes de eu começar a falar sobre distrações, eu ia falar assim, por que eu uso textos bíblicos, né, pra gente estar fazendo esses diários de motocicleta. É porque, assim, às vezes a gente quer falar sobre algum assunto específico e a gente falar sem base, sem ter algum argumento, né, alguma coisa para você começar, assim, fica muito vago e às vezes não chega a te dar muito credibilidade naquilo que a gente vai falar, né. Então eu gosto muito do texto bíblico por causa que são histórias que já aconteceram com pessoas, como eu já vinha explicado antes, né? E muitos que se basearam nisso, nos textos, às vezes para consertar a vida, ou para ver as coisas de uma forma diferente. Eu acho que tiraram um bom proveito disso, então acho que é um bom começo para a gente começar a falar sobre essas coisas. E lá em Lucas, capítulo 14, do 28 ao 30, lá fala sobre um homem que foi edificar uma torre, se pôs a edificar uma torre, e antes de edificar a torre, o cara não calculou bem. Simplesmente ele foi lá e lançou os alicerces da torre, pelo que a parábola conta, essa é uma parábola de Jesus. E ele lançou os alicerces da torre e começou a construir e não passou dos alicerces. E a parábola em si diz que as pessoas que viram ele fazer isso, riram dele, né? E a parábola fala assim daquelas pessoas que começam um projeto ou começam algo na vida, não para calcular, né? E eu vou um pouco além do só o calcular, eu falo assim, no meio daquele objetivo a pessoa começa a se distrair com outras coisas, ou a cabeça está um pouco mais avoada e não consegue ver direito do começo até o fim do projeto. Então simplesmente ela se põe para fazer as coisas e infelizmente não dá certo. Só que, querendo ou não falo nem que a pessoa serviu de escárnio dos outros, né? Serviu de piada das pessoas por causa disso. Mas eu vou falar assim da própria pessoa em si, né? A pessoa, ela, querendo ou não, ela se pôs a fazer algo que ela começou e consumiu o tempo de vida dela. E ela partiu do zero e do zero ficou. Só que o tempo de vida dela foi consumido. E eu vi algo semelhante acontecer quando eu morava em outra cidade. Eu vi um senhor que se pôs a construir uma casa boa, né? Só que eu acho que ele não teve condições de terminar, então algumas partes da casa tinha reboco, outras não tinha janela, e ele já tinha uma certa idade, o senhor, então você se via que aquilo lá ia ficar por aquilo lá mesmo, né? Pela idade dele e pelo quanto tinha para fazer ainda. E é bem um exemplo bíblico dali. Então, por isso eu gosto de usar o exemplo bíblico, porque eu vejo na realidade coisas assim acontecendo o tempo todo. E por isso que eu quero ir um pouco mais além, porque talvez coisas acontecem com pessoas desse tipo. Não é simplesmente a coisa acontecer, mas o porquê que acontece. Será que só está relacionado ao cálculo, a pessoa não ter calculado, ou o que leva a pessoa a não calcular direito ou aquilo que ela quer fazer? Por que será que ela se põe a fazer algo
que às vezes é de uma grandiosidade, algo grande, e ela não consegue terminar. Eu não vou por fatalidades no meio do caminho, às vezes alguém fica doente, coisa assim. Não vou levar por esse lado, que isso pode acontecer. Mas eu acho que vai além desse tipo de coisa. Eu acho que não é só pelas fatalidades no meio do caminho que faz a pessoa tirar o foco. Isso pode acontecer sim, não tenho dúvida que pode acontecer. Mas eu acho que antes disso acontecer, alguma coisa antes desse processo, em algumas vezes, né? E eu acho que são as distrações. Às vezes a pessoa ela se distrai com as coisas e ela perde o foco, né? E deixa de ver a importância daquilo que ela tinha para fazer. Às vezes ela se põe para fazer algo que ela tinha que colocar como prioridades na vida dela para alcançar aquele objetivo, e ela simplesmente não vê as prioridades e fica olhando muito para as coisas periféricas e vai levando aquela coisa de uma forma muito displicente, né? De uma forma desorganizada. E começam a ter as distrações no meio do caminho, né? São coisas que a pessoa começa a fazer e ela se distrai. Ela fala, posso terminar isso aqui depois, e começa e faz outra coisa. Posso fazer isso aqui mais tarde, faz outra coisa. E ela vai distraindo com pequenas coisas ao meio do caminho, e isso vai consumindo o tempo dela e o financeiro também. E aquela coisa, algo que era algo muito grande para a vida dela, que ela tinha se colocado a fazer, vai ficando para trás, né? Porque ela imagina assim, pelo tamanho daquilo que eu me propus a fazer, pelo tempo que vai levar, eu vou levando de qualquer jeito. Só que não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona, porque as coisas vão te consumindo. E eu não falo só de construção física, eu acho que falo de uma construção intelectual, da pessoa que se põe a estudar, que se põe a fazer algo que acrescente na vida dela, mas ela mesmo não calcula o tempo do aprendizado também. Ela não calcula o quanto ela vai se desprender para estar fazendo aquilo, e as coisas que ela vai ter que abrir mão naquele processo, né? Muitas vezes as pessoas querem agregar, mas não querem abrir mão do processo. Elas não colocam o quanto aquilo vai tirar da vida dela, o tempo, né? Ela não consegue ver o quanto tempo ela leva para absorver um assunto. E por daí por diante. Então assim, quando você se põe a fazer algo, você tem que ver como é que sua vida está naquele momento. Não falo nem de calcular o processo do aprendizado, né? Eu falo o que ela vai ter que parar de fazer, ou o que ela vai ter que deixar de fazer para alcançar aquilo lá. É que nem assim, você tem o seu computador, seu notebook, o que seja, seu celular, por exemplo. E você tem vários programas que trabalham ao mesmo tempo naquele celular. Só que você achou um aplicativo muito interessante, que vai te agilizar tempo de vida, ele vai facilitar muita coisa para você, só que é um aplicativo pesado, ele precisa de muito recurso para funcionar. Só o teu celular é algo inteligente, né? Ele fala para você, para poder rodar esse programa aqui, você vai ter que deletar os programas que trabalham junto aqui com ele, porque é os que ele vai consumir espaço na sua memória. E você deleta e ele funciona bem. Mas às vezes ele também às vezes ele está funcionando, mas você vê que ele está lento. E você começa a abrir o seu celular e começa a ver que tem outros programas que ficam trabalhando ao mesmo tempo com que ele. Aí você para esses programas para que ele funcione melhor. E quando você faz tipo um download também no seu computador, no seu notebook,
e o download está lento. E quando você vai ver, o computador está trabalhando com várias janelas abertas e está tornando aquilo lá lento. E você vai ter que fechar elas para o download acontecer mais rápido, para você ganhar tempo e para o programa funcionar do jeito que você precisa que ele funcione. É assim também a nossa cabeça. Você tem que se conhecer, se você quer um projeto na sua vida grande, primeiro você tem que ver o quanto tempo você leva para absorver algo, né? Então você percebe que você é uma pessoa que tem uma absorção assim um pouco mais lenta. Então você vai ter que tirar coisas que estão acontecendo na sua vida paralelamente, para que você possa absorver melhor aquele conteúdo. É que no download do computador, para que ele venha mais fácil. E as pessoas não veem isso, simplesmente elas começam e elas não conseguem ver as coisas que estão acontecendo paralelamente na vida dela, e elas não vão tirando para que aquilo aconteça, ou esperam um pouco para acontecer, para fazer aquilo lá, para resolver aquelas coisas paralelas, né? E se aquela coisa que você quer começar ela é de um grau de importância muito grande, então você vai ter que parar com o que você está fazendo. Você vai ter que dar um stop, vai ter que parar as coisas que estão acontecendo paralelas na sua vida. Você vai ter que dar um jeito de priorizar aquele assunto, e aquelas coisas não podem te atrapalhar nessa busca que você está tendo, que você vê que ela é primordial na sua vida. Muitas coisas dependem dela acontecer, né? Então, o que eu estou falando nesse vídeo hoje, quando você vai se colocar a fazer algo, é que nem a torre que a pessoa se colocou a fazer. Se a torre era uma torre de vigia, né, e precisava para um porto funcionar, e você entende que aquela torre ela é primordial, então primeiro o cara vai ter que ver o que está acontecendo na vida dele para tornar ela primordial, ela tem que acontecer. Então ele vai ter que eliminar os paralelos para ele focar naquilo lá, para que aquilo lá aconteça o mais rápido possível, para que ele usufrua daquele benefício que ele está causando na vida dele. Então, de duas coisas eu te dou uma: ou você adia para fazer, se aquilo não tiver tanta prioridade no momento, ou você começa a fazer e para a maioria das coisas que você está fazendo, até que ela termine. Porque as distrações, elas vão tornar o processo muito mais lento de acontecer. As outras que estão acontecendo paralelo também não vão acontecer de uma forma rápida, e tudo vai se tornar muito lento na sua vida. E muitas coisas vão deixar de acontecer porque está tudo muito bagunçado e misturado, né? Então assim, eu usei essa passagem bíblica da torre, que eu não achei nenhuma menção melhor para falar sobre se você se organizar e tirar as distrações. Eu achei que ela vinha bem a calhar nesse tipo de assunto, para esse tipo de assunto. Então, se você está no momento que você não está conseguindo concluir as coisas que você se põe a fazer, você vai ter que começar a mapear você e ver o que te distrai e o que é prioridade na sua vida. Infelizmente, tem algumas coisas que você vai ter que parar, que são coisas meio dolorosas, mas elas precisam ser paradas, né? Se você tiver que, vamos supor, tiver que vender alguma coisa para que aquilo outro aconteça, às vezes é melhor você dar um passo para trás e dois para frente. Ou se você tiver que parar alguma coisa que ela precisa acontecer, mas ela não é tão prioridade quanto isso, que você precisa começar, então é melhor você parar e a mesma coisa, um passo para trás e dois para frente. E se você estiver vivendo alguma coisa na sua vida que te distraia muito, né, quer seja um relacionamento, um atrito com alguém, com alguma família, alguma coisa de trabalho, é melhor você desviar daquilo e começar a ir fazer para um outro trajeto, ou parar. Infelizmente, às vezes vai ter que ter perdas no meio do caminho para você ganhar lá na frente. Então essa é a mensagem que eu deixo para você: elimine as distrações para que você possa chegar no seu objetivo melhor e que você possa ter clareza para calcular aonde você quer chegar, tá? Então esse é mais um diário de motocicleta do canal O Caminho, e até o próximo vídeo.